Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 7. Paulo e Silas prisioneiros. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa." Atos capítulo 16, versos de 25 a 31. Em companhia de Silas, Paulo visitou outra vez Listra, onde tinha sido saudado como um deus pelos pagãos e onde os judeus opositores lhe tinham seguido os passos e dado uma falsa representação do apóstolo, havendo transformado a reverência do povo em insulto, maus tratos e em decisão de matá-lo. Entretanto, encontramo-lo novamente no cenário de seus passados sofrimentos, procurando ali os frutos dos seus labores. Ele verificou que os conversos a Cristo não tinham sido intimidados pela violenta perseguição aos apóstolos, mas, ao contrário, estavam confirmados na fé, crendo que o reino de Cristo seria alcançado através de provas e aflições. Paulo descobriu que Timóteo estava intimamente ligado a ele pelos laços da fraternidade cristã. Timóteo fora instruído nas Sagradas Escrituras desde sua infância e educado para uma vida estritamente religiosa. Havia testemunhado os sofrimentos de Paulo em sua visita anterior a Listra, e os vínculos de simpatia cristã haviam ligado seu coração firmemente ao do apóstolo. Consequentemente, Paulo achou oportuno levar Timóteo consigo para ajudar em seus labores. A extrema precaução de Paulo se manifesta neste ato. Havia recusado a companhia de Marcos porque achava que não podia confiar nele em horas mais difíceis. Mas em Timóteo ele viu alguém que apreciava inteiramente a obra ministerial, que respeitava sua posição e não estava atemorizado ante a perspectiva de sofrimento e perseguição. No entanto, não se aventurou a aceitar Timóteo, jovem não provado, sem certificar-se diligentemente quanto à sua vida e caráter. Depois de estar plenamente satisfeito quanto a estes pontos, Paulo recebeu Timóteo como seu colaborador e filho no Evangelho. Paulo, com seu costumeiro bom senso, fez com que Timóteo fosse circuncidado, não que Deus o exigisse, mas a fim de remover da mente dos judeus um obstáculo ao ministério de Timóteo. Paulo devia trabalhar de cidade em cidade nas sinagogas e ali pregar a Cristo. Se viessem a saber que seu companheiro de trabalho era um pagão incircunciso, sua obra seria grandemente entravada pelo preconceito e fanatismo do povo. Em toda parte encontrou o apóstolo uma tempestade de perseguição. Ele desejava levar os judeus ao cristianismo e procurava, tanto quanto estivesse em harmonia com a fé, remover cada pretexto de oposição. Embora fizesse esta concessão ao preconceito judaico, sua fé e ensinos declaravam que a circuncisão ou incircuncisão não eram nada, mas o evangelho de Cristo era tudo. Em Filipos, Lídia, da cidade de Tiatira, ouviu os apóstolos e seu coração foi aberto para receber a verdade. Ela e os de sua casa foram convertidos e batizados, e insistiu com os apóstolos para que fizessem de sua casa o seu lar. Dia após dia, ao irem os apóstolos às suas atividades, uma mulher com o espírito de adivinhação os seguia clamando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Essa mulher era uma agente especial de Satanás, e como os demônios tremiam na presença de Cristo, assim o espírito maligno que a possuía estava intranquilo na presença dos apóstolos.
Satanás sabia que seu reino estava sendo invadido e recorreu a este meio para se opor à obra dos ministros de Deus. As palavras de recomendação proferidas por essa mulher eram um dano à causa, desviando a mente das pessoas com respeito às verdades que lhes eram apresentadas e trazendo má reputação para a obra, levando o povo a crer que os homens que falavam no Espírito e poder de Deus eram impelidos pelo mesmo espírito dessa emissária de Satanás. Os apóstolos suportaram essa oposição por vários dias. Então Paulo, por inspiração do Espírito de Deus, ordenou ao espírito maligno que deixasse a mulher. Satanás foi deste modo enfrentado e reprovado. O imediato e contínuo silêncio da mulher testificou que os apóstolos eram servos de Deus e que o demônio tinha conhecimento disto e obedecera à sua ordem. Tendo a mulher sido libertada do espírito mau e restituída ao uso da razão, seus senhores ficaram alarmados por causa dos lucros que agora deixariam de obter. Viram que toda a esperança de receber dinheiro por meio de suas adivinhações e vaticínios estava no fim, e perceberam que, se fosse permitido aos apóstolos continuar com sua obra, estaria logo inteiramente esgotada sua fonte de renda. Levantou-se, portanto, um clamor contra os servos de Deus, pois muitos estavam interessados em ganhar dinheiro por enganos satânicos. Levaram Paulo e Silas diante dos magistrados com a acusação. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Atos capítulo 16, versos 20 e 21. Satanás despertou um frenesi entre o povo. Prevaleceu o espírito de tumulto, sancionado pelas autoridades que, com suas mãos oficiais, rasgaram as vestes aos apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Os apóstolos foram deixados em uma condição muito dolorosa. Suas costas, laceradas e sangrando, estavam em contato com um áspero chão pedregoso, enquanto seus pés eram elevados e presos nos troncos. Nessa posição antinatural, eles sofriam extrema tortura. Entretanto, não gemiam nem se queixavam, mas conversavam e encorajavam-se mutuamente e louvavam a Deus com o coração agradecido por terem sido julgados dignos de sofrer vergonha por seu querido mestre. Paulo se lembrou da perseguição movida contra os discípulos de Cristo, da qual ele tinha sido instrumento, e era devotamente grato por seus olhos terem sido abertos para ver, e seu coração para sentir as gloriosas verdades do Evangelho do Filho de Deus, e por ter agora o privilégio de pregar a doutrina que outrora desprezara. Ali, na densa escuridade e desolação do calabouço, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os outros prisioneiros escutavam com espanto a voz de oração e louvor que saía da prisão interior. Estavam habituados a ouvir gritos e gemidos, maldições e blasfêmias a quebrarem o silêncio da noite na prisão. Mas nunca dantes tinham eles ouvido palavras de oração e louvor ascendendo daquela sombria prisão. Os guardas e prisioneiros se maravilhavam e indagavam a si mesmos quem eram esses homens que, com frio, fome e torturados, podiam ainda regozijar-se e conversar animadamente um com o outro. Entre mentes, os magistrados voltaram a seus lares, congratulando-se de terem aplacado um tumulto com medidas rápidas e decisivas. Mas a caminho ouviram mais pormenores com respeito ao caráter e obra dos homens a quem tinham sentenciado ao açoite e prisão. Viram a mulher que fora libertada da influência satânica e que tinha sido uma grande perturbação para eles. Estavam sensivelmente impressionados com sua aparência e comportamento. Ela estava calma, pacífica e em são juízo. Sentindo que, com toda a probabilidade, haviam aplicado a 2 homens inocentes as rigorosas penalidades da lei romana, ficaram indignados consigo mesmos
e decidiram que pela manhã ordenariam que eles fossem secretamente libertados e escoltados em segurança para fora da cidade, longe do perigo da violência por parte da turba. Mas conquanto houvessem os homens sido cruéis e vingativos, ou criminalmente negligentes nas solenes responsabilidades a eles confiadas, Deus não se havia esquecido de ser misericordioso para com seus servos sofredores. Um anjo do céu foi enviado para libertar os apóstolos. Ao aproximar-se da prisão romana, a terra tremeu debaixo de seus pés. Toda a cidade foi abalada pelo terremoto, e as paredes da cadeia tremeram como um caniço ao vento. As portas, pesadamente aferrolhadas, abriram-se. Correntes e grilhões caíram das mãos e pés de cada prisioneiro. O carcereiro tinha ouvido extasiado as orações e cânticos dos apóstolos prisioneiros. Quando estes foram encarcerados, havia visto suas feridas entumecidas e sangrando, e decidira prender seus pés aos instrumentos de tortura. Esperara ouvir deles amargos urros, gemidos e imprecações, mas eis que seus ouvidos foram saudados com alegres cânticos de louvor. Com esses sons nos ouvidos ele caiu no sono, mas foi despertado pelo terremoto e pelo sacudir das paredes da prisão. Despertando, ele viu que todas as portas estavam abertas, e o seu primeiro pensamento foi que os prisioneiros tinham escapado. Lembrou-se de que, com explícitas recomendações, os presos tinham sido confiados ao seu cuidado na noite anterior, e tinha certeza de que a morte seria a pena de sua aparente infidelidade. Clamou em amargura de espírito que era melhor para ele morrer por suas próprias mãos do que submeter-se a uma vergonhosa execução. Estava prestes a matar-se, quando Paulo bradou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." A severidade com que o carcereiro tratara os apóstolos não havia despertado neles ressentimento, ou lhe teriam permitido cometer suicídio. Mas o coração deles estava repleto do amor de Cristo, e não havia lugar para a maldade mesmo contra seus opressores. O carcereiro depôs sua espada e pediu luz. Apressou-se a descer para o calabouço interior e prostrou-se diante de Paulo e Silas, pedindo-lhes perdão. Então os levou para o recinto aberto e perguntou-lhes: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Ele havia estremecido por causa da ira de Deus manifestada no terremoto. Esteve prestes a matar-se por temor da penalidade da lei, quando supôs que os prisioneiros tinham escapado. Mas agora todas estas coisas eram de pouca importância comparadas com a nova e estranha perturbação que agitava sua mente, e em face de seu desejo de possuir aquela tranquilidade e alegria manifestada pelos apóstolos debaixo de todos os sofrimentos e maus-tratos. Via no semblante deles a luz do céu, sabia que Deus se havia interposto de maneira miraculosa para salvar-lhes a vida, e as palavras da mulher, possuída pelo poder de adivinhação, vieram-lhe à mente com força peculiar: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação." Ele viu sua própria condição deplorável em contraste com a dos discípulos e, com profunda humildade e reverência, pediu-lhes que lhe mostrassem o caminho da vida. Prontamente os apóstolos responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. O carcereiro então lavou as feridas dos apóstolos e os serviu, e foi batizado por eles. Uma santificadora influência foi difundida entre os prisioneiros, e o coração de todos se abriu para receber as verdades expostas pelos apóstolos. Eles estavam também convictos de que o Deus vivo a quem esses homens serviam os havia milagrosamente libertado do cativeiro. Os habitantes da cidade haviam ficado grandemente atemorizados com o terremoto. Quando os oficiais de manhã contaram aos magistrados o que havia ocorrido, estes ficaram alarmados e enviaram oficiais para libertar os apóstolos. Paulo, porém, lhes replicou: "Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim.
Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Paulo e Silas achavam que, para manter a dignidade da Igreja de Cristo, não deviam submeter-se ao procedimento ilegal proposto pelos magistrados romanos. Os apóstolos eram cidadãos romanos, e era ilegal açoitar um romano, salvo no caso do mais flagrante crime, ou privá-lo da liberdade sem um justo julgamento e condenação. Eles tinham sido publicamente lançados na prisão e agora recusavam ser libertados em segredo, sem as necessárias explicações da parte dos magistrados. Quando esta notícia foi levada às autoridades, elas ficaram alarmadas por temor de que os apóstolos fossem apresentar queixa ao imperador por seu tratamento ilegal e fizessem os magistrados perder os seus cargos. Portanto, eles foram à prisão e se desculparam diante dos apóstolos por sua injustiça e crueldade, e pessoalmente os conduziram para fora da prisão, rogando-lhes que deixassem a cidade. Assim o Senhor operou por seus servos na adversidade. Os magistrados lhes suplicaram que partissem, porque temiam sua influência sobre o povo e temiam o poder do céu que se interpusera em favor desses homens inocentes. Agindo segundo as instruções dadas por Cristo, os apóstolos não insistiram e permaneceram onde sua presença não era desejada. Acederam ao pedido das autoridades, mas não partiram precipitadamente. Foram se regozijando da prisão para a casa de Lídia, onde encontraram os novos conversos à fé em Cristo e relataram todo o maravilhoso procedimento de Deus para com eles. Relataram sua experiência noturna e a conversão do carcereiro e dos prisioneiros. Os apóstolos viram que seus labores em Filipos não foram em vão. Encontraram ali muita oposição e perseguição, mas a intervenção da providência em seu favor e a conversão do guarda da prisão e de toda a sua casa foram mais do que suficiente para cobrir a desventura e o sofrimento que haviam suportado. Os filipenses viram representados no comportamento e presença de espírito dos apóstolos o espírito da religião de Jesus Cristo. Os apóstolos poderiam ter fugido quando o terremoto lhes abriu as portas da prisão e lhes soltou os grilhões. Mas isso teria sido um reconhecimento de que eram criminosos, o que seria uma vergonha para o Evangelho. O carcereiro estaria exposto à pena de morte e a consequência geral teria sido ruim. Nestas circunstâncias, Paulo influenciou tão perfeitamente os prisioneiros libertados que ninguém tentou fugir. Os filipenses não podiam deixar de reconhecer a nobreza e generosidade dos apóstolos em seu procedimento, especialmente em abster-se de apelar para um poder superior contra os magistrados que os haviam maltratado. As novas do seu injusto aprisionamento e milagrosa libertação tornaram-se conhecidas em toda aquela região e levaram os apóstolos e seu ministério ao reconhecimento de um grande número de pessoas que de outra forma não teriam sido alcançadas. As atividades de Paulo em Filipos resultaram no estabelecimento de uma igreja ali, cujo número de membros aumentava firmemente. Seu exemplo de zelo e devoção e, acima de tudo, sua disposição de sofrer por amor a Cristo, exercia uma profunda e duradoura influência sobre os conversos à fé. Prezavam altamente as preciosas verdades pelas quais o apóstolo tanto havia sacrificado e se entregavam com sincera devoção à causa de seu Redentor. A igreja fundada em Filipos, porém, não escapou à perseguição. Diz Paulo em sua epístola aos Filipenses: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Tal era, porém, sua firmeza e fé que ele declara: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.